Ô, Giba. Quem falou aí foi o governo federal. Perguntou que Falou o quê? ele falou aqui, você é uma espiã da babaca dele. E aí, comunista da Revolução Fé falhou. Esse governo federal, o menino que a gente fazia hangout, esse foi ele. Eu lembro que ele falou uma vez. Pera aí, ô, Giba, me desculpa. Aí você já retoma o governo federal. O governo federal aqui está perguntando. Sim. Não, pera aí, Giba. Primeiramente, ele falou que o socialismo é a terra plana Da da economia. academia, né? É por isso que a gente estuda Marx e não estuda Ludwig Mises e Friedman, né? Porque é terra plana. Ele, assim, fazer um resumo de. Tem Mises lá. Eu conheço o governo federal assim, de debater e fazer hangout desde 2010, mais ou menos, que eu, Merlin, aí tinha Charles, né? KP Charles, né? A galera que ia ficar debatendo lá. Sapoia. E ele falava naquela época, né? Ele falava que ele era formado, ou ele era quase formado em economia, né? Essa história que ele contava. Pelo Mackenzie. Pela Mackenzie. Aí depois, né? Ele disse que fazia faculdade de violão clássico. Né? E aí a gente apertou um pouquinho mais ele disse que não fazia faculdade de nada. Né? Então o cara é mentiroso nato. Né? O cara tem uma compulsão por mentira. Só comentar duas coisas. Tem o Bruno Ventura e tem até o Carlos Sagaz voltou. Ele falou que... Bom, se você quiser falar mais coisa... Não, é isso, sim. Esse governo federal é uma fraude. Ele foi o segundo cara que eu vi defender que nazismo é de esquerda. O primeiro foi o Conde de Vila de Lopes, que já mudou de posição, né? O nome correto é Conde de Le Chupete. De La Vila Ruela. A pessoa inventou vários nomes. Então, é só comentar assim, o Carlos Sagaz, ele estava comentando a questão de eu ter pego muito pesadamente com o Pirula em algum momento. Eu talvez devo ter me excedido naquela live, sim, até porque eu estava acompanhando a pistolagem que o Pirula fez com o Humberto. E foi meio que de zoeira, de certa forma também, mas também estava meio revoltado, porque há muitos anos a gente fala com o Pirula não responde. Porém, o André, do governo federal, já entrou em várias lives, né? E o André tem uma visão muito diferente, muito mesmo, muito mais diametralmente oposta do que qualquer um daqui de dentro. A gente divergiu dele bastante e conversou com ele normalmente, certo? Então, assim, a revolta com o Pirula até vem um pouco disso. Esse isolamento, que a gente sabe que não é um isolamento total, porque o Pirula já várias vezes comentou em canais que pegaram pedaços de falas minhas, de amigos meus pegaram para zoar. Tem vários canais, o canal da Virtude, do Anderson Pessoa, né, Defensores da Virtude, já pegou vários pedaços de vídeo meu e colocou os comentários com o Pirula, e o Pirula comentou o vídeo do cara que comentou meu vídeo. Então, quer dizer, o Pirula não estava ausente dos comentários que a gente faz aqui, que é simplesmente ele pegar e estudar um pouco mais ciência política, só isso, nunca foi nada além disso e coisa do tipo. O André já participou de lives aqui, né? Aí ele fala, foi desnecessário na hora, provavelmente, é bem provável que eu tenha exagerado em alguns momentos, assim como o próprio Pirula exagerou com o Humberto e eu não tô vendo o Carlos comentar. Não vou nem me revoltar assim, com o Carlos em si, porque, por exemplo, o governo federal já entrou em hangout, já discordou imensamente de todos aqui, a gente já conversou com ele sobre isso, né? A questão da terra plana, o Gel Cracker mesmo fala, o Pirula é um mau caráter. Então, muita gente acha que o Pirula é mau caráter. Como eu acho que só o Sombra sabe o que passa no coração e mente das pessoas, né? Eu acho que o Pirula simplesmente não tem conhecimento. É o que ele assumiu e ponto. Então, assim, se ele não tem conhecimento, não fala sobre. Ele pesquisa tudo. Lá e é liberal, sacou? Então, mas nem liberal ele não sabe o que é. Ele concorda com o Humberto, com a Sabrina e com o cara do Ideias Radicais ao mesmo tempo. Ou seja, ele quer o fim do Estado a longo prazo, né? Então, porque é o que os três concordam em si só. Né? Porque o marxismo também quer que o Estado seja destruído a longo prazo. Então, acho que é a única coisa. Né? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Mas ok, mas é que tá, a gente não é uma ação ad hominem, não é. O que eu tô falando com o Carlos Sagaz, a gente já falou com ele várias vezes, não é de ontem, né? A gente já comentou que a gente gostaria que ele se aprofundasse cientificamente, e aí ele pode ser até nazista, se ele trouxer os elementos científicos. Agora, falar de orelhada e falar que ele sabe, aí a gente que passa por arrogante, quando a gente pede para ele estudar, eu não acho errado. Não, é pior que ele não falou que sabe, ele falou justamente o contrário. Agora ele falou que não. Sempre falou que não sabe, sempre. Até no sofá lá do movimento Bolsominions Livres, ele falou que não sabe.
tá? Então, assim, a gente pistolou naquela live, que era uma live que a gente estava vendo o vídeo do Humberto, que era ele revoltado com o Humberto. A gente revoltou na mesma proporção. Eu acho que foi super light, aliás. Eu podia falar igual o Gel Cracker tá falando, que eu conheci, nossa, aqui também de longa data. Falei, não, o Pirula é um sacana e tudo bem. Não, entendeu? Assim, não existe... Assim, ó. Então, por exemplo, o André falou agora, socialismo é assim, só vem de ad hominem. Não é ad hominem. A gente tem o Mises é um plágio mal feito do Marx, né? O Bruno Ventura saiu correndo, jogou o negócio, saiu correndo, que é outro que a gente sabe que não vai entrar nunca. O Bruno jamais vai entrar, né? O outro que está estudando agora sociais, entrou, pelo que eu lembro, entrou agora em sociais aqui perto de casa, aqui na... Fala que o cara é mentiroso, não é de homem. Não, não é, ele está falando que... O cara é mentiroso. O cara dizia aqui pra gente que era formado em economia, depois disse que fazia violão clássico, depois disse que não fazia nada. Sacou? O cara é mentiroso, pô. Pra gente pedir o latte dele, ou se tiver o diploma, sacou? Eu mostro meus diplomas. Uhum. O cara mostra o diploma dele de economia, ou a guia da matrícula dele da faculdade, sacou? No A15. O Carlos está de sacanagem. Já estou vendo que o Carlos está de sacanagem. O Bruno e o André ficaram com receio, depois atacam muito. Mentira. Nunca faltei com respeito com o governo federal, nunca. Tem várias lives aqui no canal do Merlin, eu faço questão que você dê uma olhada. Então, desculpa, Carlos, você está de sacanagem mesmo. Eu não tenho o que dizer realmente. Sai lá no Facebook. Cara, eu quero que o André, que está aqui, escreva aqui se eu ataquei ele, do governo federal. Até, por exemplo, quem está falando que ele está mentindo é o Gilberto. Está falando que ele está mentindo. Mas aí por conta desses 2 pontos que ele falou que era formado. Para a gente, ele já tinha falado que eu tinha começado, mas não acabou a economia. Né? Não, ele falou, a primeira vez que ele falou que ele já estava no 4º período, 6º período. Aí depois disse que eu tinha entrado. Depois disse que tinha entrado em violão clássico. O cara é mentiroso, pô. Não precisa mentir, sabe? Você vai fazer faculdade para saber, porque tem um monte de bosta aí que acha que faz faculdade de economia, não sabe porra nenhuma de economia. Sim. Mestrado e doutorado, cara. Na cabeça, pô. Sim. Vai lá. Eu não tenho paciência mais, porque eu já parto do pressuposto que neoliberal é desonesto. Então eu não tenho vontade de não debater esse tipo de gente, porque não adianta. Não adianta. Você pode trazer livro, pode trazer Deus descer aqui e falar o filho de uma égua. O que o cara tá falando tá certo que não adianta, cara. Então... Eu não tenho mais paciência para neoliberal, não, assim, da escola austríaca. Sabe? O cara que diz que nazismo é de esquerda. Eu não tenho uma paciência com essa galera. O cara que fala que socialismo é terra plana, e é por isso, então, que Marx é estudado e o von Mises e o Friedman... Olha o governo federal. Giba é o pudim de Rivotril. De Revotril. Ele não sabe nem escrever Rivotril. O cara é tipo tal mesmo. Giba é pudim de Revotril. Vai aprender a escrever, governo federal. Porra. 40 anos nessa cara e o cara não sabe escrever Rivotril, rapaz. Porra pra caralho. Então é esse cara aí, sacou? De 2010 para cá eu já... aproveitar que ele tá ali, né, o Glaucio, e falar por que ele não tá combatendo o governo Bolsonaro, né? Isso aí que a gente quer saber, né, Glaucio? Ele não é o liberaloide? Cadê? Eu quero saber, cara. Cadê a militância dele contra o Temer? Isso aí já não vê, né? O governo federal, por exemplo, ele falou na época, né, que porque o nazismo é de esquerda, porque o nazismo é um movimento de direita, né, que é feito para frear o bolchevismo, que é a única coisa que poderia dar certo contra o bolchevismo, que os nazistas tinham, e sim, dentro de si, ainda a chama liberal, e que ia passar o... Tem seu inconsciente, tem seu inconsciente a base do liberalismo. Né? Então, e que quando passasse esse momento de tensão, eles iam votar o liberalismo. Né? E que nenhum liberalista... Por uma economia mais branda. Exato, e nenhum liberal colocou essa questão. Então, para os liberais da época, contra o bolchevismo. E é assim mesmo, assim, eu não esqueci que é o nome do cara que falou que não existe nada mais parecido a um liberal do que um nazista do que um liberal assustado, sabe? Então, quando as democracias liberais se assustam com o avanço da esquerda, eles vão cair no fascismo mesmo, para controlar, porque o fascismo é controlador do Estado, né? É de cima para baixo. Então, esse negócio que o liberalismo e o fascismo são dois polos antagônicos, não são.
Eles se complementam. Aí, o argumento do governo federal. Temer, o vice da Dilma, o governo federal, ninguém vota no vice. Você votou provavelmente em Aécio. Não mais, né? Não mais, desde a ditadura. E mesmo assim o João Goulart tomou golpe de todo jeito. Não, e a chapa tem plano de governo, né? Tá escrito lá alguma coisa que o Temer fez? Pega a chapa lá, Dilma e Temer, e vê se tá escrito lá alguma coisa disso aí. E você provavelmente votou em Aécio, né? O governo federal provavelmente votou em Aécio, e ele não sabe que o Aécio, o vice do Aécio, era o ex-motorista de Marighella, sacou? Partido Comunista, o nome dele lá, não sei se é o nome dele agora, mas o vice-presidente de Aécio, quando ele quase ganhou, era um ex-comunista, né, que é piloto... Era o plano contrário, né? Era para entrar um cara da direita para dar um golpe de Estado comunista, né, com o vice, né? Se fosse o impeachment do Aécio, olha só. Tá vendo? Exato, mas assim... Olavo tem razão, né? Olavo tem razão, sacou? E aí essa galera que subiu ao poder, sacou? Quem subiu ao poder hoje no Brasil é um governo federal da vida, né? Um ponto de Vila Ruela. É o brasileiro abaixo da média, sabe? É o cara mediano ali, o cara que acha que sabe das coisas não sabe, sabe? O Conde ele já mudou de... era o Aloysio, né? O Conde ele já mudou de posição sobre várias coisas, essa questão do nazismo de esquerda, né? É porque tá lá escrito, né, nacional-socialismo, né? Se o cara diz ser socialista, automaticamente esse é o critério científico que a gente tem, né? O argumento que eu uso, então, é que a Coreia do Norte é uma pujante democracia, né? O nome oficial da Coreia do Norte é República Popular Democrática da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, obviamente, é uma democracia, né? Já que eles se dizem democráticos. Ô, Giba, eu quero pegar uma frase que o governo federal falou que é importante. Ele falou assim, se o Brasil tivesse entrado na sexta moratória, eu falaria que o governo piorou, né? Quer dizer... Não, peraí. Tem merda na cabeça. Não entrou na sexta moratória, mas... Peraí, Giba. O governo não entrou na sexta moratória, mas entregou 1 trilhão do seu imposto que é roubo para petrolífero, mais 1 trilhão para latifundiário. E você tá aí caladinho, né? Quando é pro Bolsa Família, você vem espernear nas redes sociais, né, cara? É isso que eu falo do neoliberal, cara. Ele é contra imposto é roubo ou não é? Eles não decidem. Mas, velho, esse negócio de imposto é roubo, sabe, eu já passei disso. Eu não vou... Velho, 2010 para cá, eu fiz outra faculdade, vou terminar meu mestrado, vou entrar no doutorado, e os caras estão nesse imposto é roubo. Sabe, eu cresci, porra, você cresceu, né? Todo mundo que estava naquela época cresceu, os caras estão na mesma coisa, velho. Velho, não foi dali não tinha imposto. Era talha, era corvéia, sacou? Tinha imposto, porra. Se você fumaça da sociedade, você vai ter imposto. Se você disser assim, não, você paga se quiser, ninguém vai pagar, porra. Você não pensa, sacou? E aí vem aquele velho argumento, velho. Se você for para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, para Portugal, para o Canadá, todos esses países têm imposto maior que o Brasil, todos imposto de renda. Eles têm uma carga tributária, alguns têm uma carga tributária um pouco menor que a do Brasil, um pouco menor, como os Estados Unidos tem 28% do PIB de carga tributária, o Canadá deve ter uns 30%, 32%, o Brasil tem 33%, 34%, França tem 40 e poucos, Inglaterra tem 40 e poucos, a Alemanha tem quase 39, 40%, né? A Noruega tem 40 e poucos, a Suécia tem quase 50%. O imposto de renda, então, o problema é que o imposto lá é alto em cima do imposto sobre renda e baixo sobre consumo. O Brasil inverte. A classe média brasileira paga um imposto pequeno, classe alta, quer dizer, paga um imposto pequeno, é 27,5% a alíquota máxima, e se você for um William Bonner, que tem uma empresa no nome dele mesmo, você paga 10%, 15% de imposto de renda. Enquanto em Portugal mesmo, que eu estou indo morar agora, é 40% de imposto de renda que você paga. Você ganha um salário alto. Aí o cara fica nessa bobagem aí até hoje. O cara parece que não evoluiu, pô. Pô, aqui, 9 anos que eu conheço ele, já dá pra fazer 2 faculdades, pô. O cara ainda tá nessa de imposto é roubo. Sim, vai sumir o comentário. O Bruno Ventura falou que Milton Friedman defende Bolsa Família. Primeiro que isso é mentira. É só escrever Milton Friedman. Alguns liberais defendiam Não, Milton Friedman. Você escreve no YouTube aqui, Milton Friedman
políticas sociais, alguma coisa assim, ele vai falar que o Bolsa Família ele deve ser por um curto espaço de tempo, 1 ano ou 2 no máximo, porque os recursos do Estado não são infinitos. E segundo, mesmo que Milton Friedman fosse a favor, os neoliberais são contra. E terceiro, eu quero saber, cadê os neoliberais para irem contra os 2 trilhões que foram dados para latifundiário e petrolífero? É isso que eu quero saber. Aqui, ó, governo federal, liberal, esquerda ou direita? Porque essa frase é tão boba, velho, sabe? Que liberal você está falando? O liberal como Kim Kataguiri, que diz que é contra o Estado, que não sei o que, ou da guerra, política, não sei ou o que, da Revolução Francesa. Da Revolução Francesa é de esquerda. É de esquerda, sacou? Então, o liberal de hoje, que você fala que é liberal, o Kim Kataguiri, o Fernando Feriado, o cara dizia que era contra o Estado, que era contra a política, não sei o que. Todos esses caras do MBL entraram no partido de direita, o DEM, né, o PSDB, né, o PSL, todos, né, e estão mamando na teta do Estado. PSDB também, que é comunista, né? Mas tem lá o governador, que é membro do movimento Bolsominions Livre, governador daqui do estado de São Paulo, que é parte do movimento, declaradamente, nunca trabalhou, sempre viveu dentro do Estado, como secretário, viveu às custas de subsídio do Estado, mas é um grande liberal. É para reduzir o Estado para ele, né? Reduz para o imposto ficar só na casa dele. Acho que esse que é o plano. Pera aí, o Bruno Ventura tá falando assim, de que neoliberal você tá falando? Eu sou a favor do Bolsa Família. Mentira, Bruno, você não é a favor. Porque você falar que é a favor do Bolsa Família única e exclusivamente se o Estado tiver condições de dar, você é contra, porque o Estado nunca tem condições de dar. Então, eu tenho certeza, você foi um dos que apoiou a PEC de congelamento de gasto, eu quero saber como é que você é a favor de Bolsa Família e a favor de congelamento de PEC e teto de gasto. É isso que eu quero que você me explica, porque falar que é a favor da boca para fora, beleza, mas você é a favor do Estado gastar, porque você é contra a dívida, não é? Vai tirar o dinheiro da onde? Tem pé de dinheiro aí que você está plantando? Aqui o governo federal agora fala, né? A Argentina tem PIB de 2 trilhões? Uau! Velho, o maior PIB do mundo, ou já é, porque poder de paridade de compra, é a China. E a China é o Estado que diz tudo que vai fazer lá. Ninguém monta uma empresa lá sem o Estado chinês dizer como é que tem que ser a empresa, onde deve ser a empresa, como deve ser a empresa, sacou? Eles copiam mesmo tudo que puderem, sacou? E tem um PIB, sei lá, de 10, 12 trilhões, 14 trilhões. Né? E daí? O que é que significa PIB de 2 trilhões? E a gente está na merda, pô. A Argentina sumiu da nossa mídia, né? A gente foi o maior alvoroço quando o Macri ganhou. Eu tenho uma prima que mora na Argentina, tá todo mundo na merda. O pessoal reclamava da Cristina Kirchner, da inflação, só que a inflação mais que dobrou, o desemprego aumentou, acabaram com subsídios de gás, né, para a galera se aquecer, e cortaram tudo, o desemprego foi lá para cima, a dívida aumentou, porque a economia não está rodando, você acaba com a pensão, com isso aqui, vai cortando tudo, né? As pessoas ficam sem dinheiro e a economia não roda. Aí, de um momento para o outro, a Argentina sumiu da nossa mídia. A Argentina, que todo dia era bombardeada, né, pela crise, inflação de 13%, de 20%. E ninguém fala mais nada da Argentina. A mídia vai dizer exatamente o que ela quer que você saiba. É por isso que essa galera que fica se baseando pela mídia fala essas bobagens aí, sabe? E a Argentina acabou de quebrar com o neoliberalismo do Macri, né? Então... A Argentina quebrou com o neoliberalismo de Menes, né? Fez o curralito lá e quebrou. Vai quebrar de novo. Foi pedir a socorro à FMI. Sabe? Em Portugal, que eu estou indo, eles fizeram justamente tudo que a Troika mandou, investiram de novo em subsídio, auxílio natalino, né, que é o 13º salário, colocaram de novo o 13º para pensionista, aposentado, né, recolocaram as verbas para auxílio moradia, né, financiamento, casa com baixos juros, né, e aí foram jogando dinheiro na economia de novo. E aí hoje, o último ano, foi o menor déficit fiscal, né, desde 74, desde a Revolução dos Cravos de Portugal. Foi 0,5%, 0,4% do PIB. Só um minutinho, o Lucas e a Viviane são novos aqui. Peraí, Gil. O cara disse que estão mentindo. Estão mentindo. Velho, você fica se amarrando no PIB.
2 trilhões de PIB. Giba, tá picotando tudo aí. Dá uma olhada nessa internet sua aí. Sei, Glaucio, se você quiser falar, você... É só, assim, pelo que eu vi, o Bruno tá falando que ele não é contra um auxílio que seja para a população como Bolsa Família, mas é contra altos gastos dos militares, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente meio que cobra. Eu cobro muito, eu falava muito isso do próprio movimento lá, Bolsominions Livres, lá que fala que é Brasil Livre, que roubou a MPL. Aqui na minha cidade tentou roubar até a pauta. Esse ano aqui eles saíram contra o aumento das tarifas de ônibus. Eu falava que você ser a favor da tarifa de ônibus é justamente aumentar a atuação do Estado, porque ninguém quer o aumento do subsídio e da tarifa. A gente quer que com o subsídio que já existe, que já é alto pra caramba, eles se virem, certo? Como é que eles criam um sistema que é de doação, que é de concessão pública, recebe dinheiro do governo, cria tarifa, então a gente paga 2 vezes para essas empresas terem todo o privilégio de mercado com relação ao transporte, né? Então, assim, é um debate bastante liberal, por exemplo, que liberais deveriam estar defendendo, tal. Não estão. Por que eles defendem? Eles são só um discurso para grande parte, tá? Não estou falando, não sei, não vou falar que eles são assim, mas que a gente vê um discurso para destruir a população mais pobre. É tipo, como é que o ferro deixa o pobre lá aqui na região onde eu moro, da BC Paulista, que é onde também o Bruno está fazendo o curso, tem bairros aqui que vão pela rodovia Índio Tibiriçá, que recebeu esse nome, que é um cacique que traiu a população indígena, por isso que ele tem nome de rodovia, né? Eles têm bairros que estão isolados da própria cidade. Aí o pessoal pega o ônibus intermunicipal, que é mais caro, para a cidade que está do lado, para poder passar a rodovia, que é do lado, assim, alguns poucos quilômetros. E aí paga um absurdo e ainda tem aumento de tarifa e ainda tem subsídio. Quer dizer, esse tipo de situação, com transporte ruim, coletivo, você pode falar, não, mas a gente podia criar vários transportes. Não, alô? Tá cortando um pouco ainda, Gilberto, o seu. Então, assim, dá para criar vários transportes? Não criam, né? Então, esses são os debates que eu acho que são... Se a gente vai ser pontual em alguns argumentos, né? Então, a gente vai falar sobre certo assunto, tendo várias correntes políticas de pensamento. As correntes políticas de pensamento, elas são totalizantes. Elas já levam, em ultimíssima instância, um pensamento específico, certo? Então, é isso que a gente tem que levar em conta sempre. Então, o que eu tava falando é o seguinte, eu não caio mais nessa conversa, porque o neoliberal é sempre essa conversa, né? Eu sou a favor de saúde, sou a favor de imposto negativo, toda palhaçada. Mas é os caras que vai lá fazer videozinho para defender teto de gasto. Então, meu amigo, se você é a favor das políticas sociais, você nunca na sua vida poderia defender um teto de gasto. Então é isso, porque eles querem pagar que são a favor cacete. O negócio deles é o seguinte, o Estado tem que gastar pouco. Então, se tem que gastar pouco, você é contra a política social, simples assim. Ou então você vem aqui e fala, não, mudei minha opinião, o Estado tem que gastar mesmo, aí beleza. Agora, ficar com demagogiazinha aqui, que eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, mas na hora de que vem a PEC do teto do gás, vocês ficam a favor da PEC, quer dizer, vocês são contra, isso é lógica pura, simples. Aliás, então, a PEC... a boca para fora aí não adianta não. A PEC, só para comentar, a PEC tem eu fui convidado pelo pessoal da Arca para falar sobre a PEC, tem um vídeo, inclusive o próprio Boggs participou, onde eu estava explicando que não tem nada nem sequer de liberal nesse projeto. A PEC só garantiu que os recursos fossem direcionados, inclusive para empresas privadas que já faziam vários serviços, né? Sim, eles então não há nenhum corte de gasto de nenhuma espécie, é só uma realocação de recursos que vai direcionado. Inclusive abriu-se naquela época uma legislação que permitia a abertura de empresas sem necessidade de licitação, ou seja, é um ralo absurdo que foi aberto na época da PEC no mesmo ano. Então, assim, foi um jogo de fumaça. Enquanto se dava uma pancada forte num projeto que mudava a Constituição, que a PEC é uma emenda constitucional, né, para quem está nos ouvindo e que às vezes não conhece o termo técnico, e enquanto se fazia isso, se fazia um projeto de lei, para uma PL que garantia recursos do Estado, sem licitação, diretamente para empresas, sem nenhuma necessidade de averiguação. Isso é um absurdo do ponto de vista liberal, né? Como o Merlin fala, cai a bandeira liberal. Então, assim, é isso que eu estava falando, assim, independente... Leia o que o Bruno Ventura escreveu, ele está dizendo justamente o que você está dizendo aí, ó, Glaucio, você está conseguindo ver aí na tela? Leia o que ele está falando. O Estado tem que gastar menos com aposentadoria, salário para elite de funcionários. Sim, é essa então, por que você apoia? Se ele está falando isso, por que ele apoiou a PEC? Exatamente, a PEC garante o contrário do que você está propondo. Entendeu? A PEC, ela garantiu que os recursos não fossem para serviços sociais,
como questão da educação, saúde, justamente para esses, e fosse para os militares, fosse para empresas, especialmente empresas. Por isso que vocês tinham que estar do nosso lado, né, Glaucio? É isso que a gente está falando. Nesse tema, sim, a gente tem outras pautas que são debater, mas esse tema é um tema que realmente afeta toda a população como um todo. Ela facilita o saque mesmo, legalizado, porque eu posso chegar com um político e falar assim, eu quero abrir uma empresa aqui de limpeza de ruas. Aí eu falo, quanto que custou? Custou X. Eu não preciso de licitação, eu chamo o meu amigo, igual o Bolsonaro chamou um amigo lá para a Caixa Econômica, sei lá para o que foi agora, né? Mas uma coisa tá da outra, acaba até esquecendo tanta coisa que vai. Chamo para limpeza de rua, põe valor superfaturado, não vai ter como averiguar, porque eu não preciso de licitação, e tudo bem, entendeu? No Brasil já acontece com licitação problema, imagina sem. Tá? Então, assim, no caso específico da PEC, a PEC não auxilia nessa proposta que o Bruno está falando, por exemplo, mas tem outros, né? Eu acho que é isso que a gente tem que estar debatendo, né? Porque é mais prático. Deixa eu ver aqui. É por isso que eu não tenho paciência de debater mais governo federal. Em vez dele explicar para a gente por que ele foi a favor da PEC do teto dos gastos, que é totalmente incoerente com a ideologia neoliberal, porque está tirando o dinheiro do Estado para entregar para a elite, o que ele comenta aqui? Mas foi a Dilma que cortou 80 bilhões. O que isso tem a ver com o assunto, cara? A Dilma cortou 80 bilhões porque ela foi obrigada com pauta-bomba e o cacete A4. Você sabe muito bem disso. Eu quero saber por que vocês dois são a favor da PEC do teto de gasto. Pegar dinheiro nosso para entregar para o mercado especulativo financeiro. Isso é ser neoliberal? Eu quero saber que livro neoliberal que vocês estão lendo aí. Porque não existe isso no neoliberalismo. Essa que é a crítica. Então o Bruno Ventura falou que é a favor de dinheiro ir para o social e tirar dos ricos. Aí ele vai e apoia uma PEC que justamente faz o contrário. Isso não tem sentido nenhum, gente. Vocês não enganam mais ninguém. Então, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão falando aí. Eu quero saber por que vocês são a favor. É isso que vocês têm que falar, não é a Dilma cortou 80 bilhões. É lógico que ela cortou. Ela teve pressão todo lado, teve pauta-bomba, teve cacete A4. Ela fez o que deu ali. Essa questão da racionalidade dos gastos é a velha história, né? Do dar bilhão e tal. A questão é onde e o que está sendo gasto. Tem várias coisas, como o próprio Bruno apontou várias aí. Os militares têm aposentadorias para filha, para sobrinha, para tudo que é mulher que tem algum parente militar recebe pensão praticamente, né? As justificativas são inúmeras, a aposentadoria é altíssima, essas coisas todas, mas os caras têm armas, né? Os caras têm armas. Olha aqui, o Glaucio, é isso que me deixa puto com o André, cara. Olha o que ele escreve aqui. São contra a racionalidade de gasto. Cara, você é surdo, você tem um pau enfiado no ouvido? A gente tá falando que isso não é racionalidade de gasto, que foi feito é pegar dinheiro... a gente concorda plenamente. Tem que ter racionalidade isso que a gente tá falando, pegando dinheiro do povo e entregando para o capital especulativo, caralho. Concorda, tem que ter racionalidade de gasto, só que não é essa a proposta, é disso que a gente tá falando. Exato, se fosse... Concordo com vocês, não tem que ter racionalidade, mas não foi esse o projeto. O discurso foi esse, mas não foi essa a proposta, entendeu? A proposta de lei não era essa. Sim, é isso que me deixa puto, porque a gente tá falando a mesma coisa e o cara tá batendo no negócio, tem nada a ver. A gente tá falando justamente isso. Você não é neoliberal? Você não é contra corporativismo, contra pegar dinheiro do Estado para entregar para terceiros? Isso. Por que você votou em teto de gasto? É isso que a gente quer saber. O que isso tem a ver com a sua ideologia? Nem votou, né? Então, eles são obrigados. Vai lá, Viviane. Sim, Viviane, por favor. Pode falar. Então vamos lá. Querem falar com a economia? Então vamos usar uma coisa aqui do TCU. Gasto com militar inativo é 17 vezes maior do que com aposentado comum. É uma coisa aqui séria, porque isso foi apontado pelo TCU. Se eles querem fazer agora uma reforma da Previdência, né, uma reforma que é para aposentadoria privada, quem tem mais dinheiro, quem ganha mais dinheiro, com salários e tudo mais, para fazer uma aposentadoria privada e ter dinheiro no seu futuro, quem são? Os que ganham os maiores salários, que é, né, os militares, o judiciário, os políticos, e na realidade são eles que fazem o maior desequilíbrio dentro da balança. Mas o que eles vão fazer? Eles vão mexer com a aposentadoria de quem não tem como contribuir. Aqui, ó, os militares, aqui, ó, despesa média em 2016, em mil. Os militares é 89,9. A dos funcionários públicos, 56,9. A do regime da Previdência Social é 5,1. Então, quer dizer,
Antes deles mexerem, que ninguém vai mexer nisso, né? Porque para isso que já encheram de militares no governo do Bolsonaro, né? Inclusive o Vilas Boas, né? Que, Deus que me perdoe, eu não tenho nada contra a doença dele, como ser humano eu tenho compaixão pelo que ele está passando, lamento muito, mas ele tinha que largar o osso, ele tinha que se aposentar e cuidar da família dele e não ir para o GSI. Só que se ele se aposentar, ele acho que deixa de ganhar os penduricalhos, né? Então ele fica lá no GSI e não ganha só o salário dele como aposentado. Ele continua no GSI, não pode produzir porcaria nenhuma, infelizmente, como ser humano, eu acho, infelizmente, mas ele vai lá para o GSI para continuar ganhando os penduricários que ele estando na ativa. Eles têm 89,9 contra 56,9 do funcionalismo público, e desse funcionalismo público, o maior que incide é do judiciário, não estou falando contra qualquer funcionário público, apesar de eu não ser, não estou falando contra qualquer funcionário público, e o regime público comum é 5,1. Quer dizer, querem economizar com quem? Com a população. Toda vez que você economiza com a população, você aumenta a concentração de renda. Aí não precisaríamos de Bolsa Família se nós parássemos a concentração de renda, principalmente a concentração de renda pública, que é do dinheiro público, que é essa, com militares e com os grandes escalões do serviço público. Mas não, vão mexer no quê? Vão mexer de novo. Então, nós não temos mais trabalho, porque fizeram a desreforma trabalhista, agora vamos fazer o ganho de capital. Detalhe, dependendo do fundo que for aplicado, a pessoa não tem nem certeza se ela vai receber, porque pode ser aplicado em fundo podre, como aconteceu com o da Petrobras. Nós estamos aqui precarizando. Essa PEC que vocês falaram, eu chamo ela de PEC da morte. Eu chamo ela de PEC da morte, porque desvincularam a saúde e a educação, mas não desvincularam a dívida pública, o pagamento de juros da dívida pública. Tem o pessoal que faz auditoria da dívida pública, eles não querem fazer auditoria da dívida pública, não querem fazer auditoria dos juros, não querem fazer auditoria de nada. E a questão da Previdência é a mesma questão do teto de gastos, né? Você tira o gasto do social, joga tudo pro especulativo, e a reforma previdenciária é a seguinte: você tem uma lei que se chama DRU, Desvinculação de Receita da União, que já tirou algo em torno de 300 bilhões desse caixa único, e agora está falando que quebrou. Aí assim quebra mesmo, você enfia a mão em 300 bilhões, o que vai aguentar isso? E a reforma da Previdência é o mesmo princípio. Você está tirando da maioria da população os direitos previdenciários e não está mexendo na elite. Então, é essa a nossa crítica ao neoliberal. Ele tinha que estar do nosso lado contra a reforma da Previdência. O Bruno está falando a mesma coisa, só que essa pauta em específico não vai gerar isso que o Bruno também quer, por exemplo, né? O Bruno Ventura está falando assim: a Alemanha fez superávit primário todos os anos. Bruno, a gente não está falando de sanidade. A gente não está falando de sanidade fiscal, a gente está falando o seguinte: o que o governo está fazendo não é sanidade fiscal. Para o Brasil também. O que o governo está fazendo é pegar o dinheiro dos pobres e dar para o rico. É isso que a gente está falando, você tem que ser contra isso. Fala, peraí, o Giba, Viviane, acaba fazendo favor, depois é o Giba. Não, e o Lucas falou. A Maria Lúcia Fatorelli, em uma audiência pública no STF, em 15/11 de 2018. Eu postei esse link na minha página. Ela faz uma explanação, foi até o que eu escrevi, elucidativa da origem da nossa dívida pública, que consome 50% do Estado só para o pagamento dos juros aos rentistas, e como eles criaram internamente a crise econômica atual para justificar, mais uma vez, a dilapidação do patrimônio brasileiro. Ela coloca toda a explanação, como eles fizeram, através ela coloca o capital podre, como venderam a Vale e pagaram títulos podres, que o dinheiro não entrou, e vão pagar de novo títulos podres. A questão é que eles ainda fazem uma privatização, pagam através de títulos, o dinheiro não entra.
E ela disse que o que eles querem fazer que não permitem, é um pessoal que trabalha de forma gratuita, é a auditoria da dívida pública. Eles querem fazer auditoria da dívida pública. Agora, vamos ser inteligentes. A gente não precisa nem ser muito estudado. Toda vez que você concentra capital na mão de pouco, não tem economia que gire. Não tem economia que gire. O que o Lula fez foi bem simples. O Ford já tinha feito na época lá, de uma forma bem mais simples, porque a cidade dele era pequena, mas o Lula conseguiu fazer no Brasil. Ele distribuiu renda. Toda vez que você distribui renda, você faz a economia girar. Distribui renda, a economia gira. Por quê? A renda na mão do trabalhador faz ele fazer comprinha no supermercado, ele comprar roupinha, aí o supermercado vende mais, contrata mais gente, essa gente contratada no supermercado tem salário e compra mais roupa, aí essas roupas que são mais vendidas tem que fabricar mais roupinha, aí tem mais costureira que trabalha, mais costureira emprega, sabe? É coisa que gira, você não faz girar a economia se você não põe dinheiro na mão do trabalhador. Não precisa nem ser muito inteligente, não precisa. Nós estamos indo a coisa ao contrário. Aí vamos fazer o quê? Claro, fica meia dúzia nos carros blindados, meia dúzia trancada, dizendo que a violência está enorme, vamos colocar drones para matar os violentos. Os violentos morrem de fome. Quem tem fome tem pressa. São todos os bandidos que estão morrendo de fome? Não. Mas amanhã, se eu estiver morrendo de fome, eu vou fazer o quê? Eu vou roubar. Aí eu vou presa. Aí é mais um preso. Aí eu tenho comida. Pelo menos quando eu estiver preso, eu tenho comida, né? Mas é questão de economia. Tem dinheiro na mão da população faz a economia girar. Dinheiro na mão do capital especulativo, que é o capital rentista, que não produz, que não faz nada, não faz a economia girar. Mas não tem como deter isso dentro do sistema, né? Hã? Dentro do sistema não tem como deter o sistema rentista, esse que é o problema, né? Porque o cara já pensa assim, né? Ele já começa a articular como tornar tudo mais rentista possível, então vai ferrando tudo. Eu penso que é uma coisa burra. É uma coisa assim, burra. E, assim, eu não sei, os caixões dele devem ter gaveta. Tu já ouviu até eu falar isso, né, Glaucio? Os caixões dele devem ter gaveta. Mas é assim que eles pensam mesmo, porque se ele não fizer, o outro faz, então eles ficam acumulando de forma insana mesmo. Tanto que esses papéis podres são especulação em cima de especulação, que o cara sabe que não vai funcionar, então ele já joga pro outro, né? É isso que é chamado papel podre, né, na economia, que o cara especula e repassa, é uma loucura mesmo. É loucura mesmo. Mas ele tenta enganar o outro cara e ele joga. É um monte. Vai entrar no apocalipse mundial. Vai entrar no apocalipse mundial. Nós temos as pessoas lá na fronteira do México, que foi o primeiro país da América Central a ser dilapidada pelos Estados Unidos. Nós temos lá o pessoal lá no Mediterrâneo, que é das guerras lá dos Estados Unidos. Conforme você vai começando a mexer mundialmente, e mundialmente tiver mais gente sem dinheiro, mais gente passando fome, a revolta popular, eles sabem que eles não podem controlar uma revolta popular. Mas agora nós temos drones, né, que matam meia dúzia. Vai entrar a Terceira Guerra Mundial, o meu pessimismo é enorme. Mas vamos tentar mudar, né? Quem sabe a gente consegue mudar antes disso. O governo federal falou o seguinte, que previdência a gente sugere? A gente sugere uma previdência que tire privilégios e mexa pouco no trabalhador, porque 60% dos gastos com previdência é com pessoas que ganham mais de 4 salários, principalmente do Exército. E outro fator importante é o seguinte, a previdência não está quebrada, gente. Foram tirados algo em torno de 300 bilhões mediante a DRU, Desvinculação de Receita da União, que é um caixa único. Então, tira todo o dinheiro, depois quer fazer reforma, enfiar no trabalhador e deixar os privilégios para quem ganha mais de 4 mil e deixar privilégio para militar, por isso vocês devem ser contra isso. A gente não está falando que não tem que fazer uma reforma da Previdência, tem que fazer, mas mexer na elite, certo? É isso que a gente discorda, não mexer no trabalhador e deixar a elite e o exército lá quietinho. Engraçado, eles não reclamam nem um pouco do Estado perdoar a dívida de banco, e muito menos ainda, por exemplo, a dívida da Globo, que sonegou, já foi comprovado, o perdão do Temer para dívida de latifundiário, e se dizem liberais, né?
Isso que é o mais duro. Mas você olha, por exemplo, o Bolsonaro agora tá com o propósito de cortar o Bolsa Família da população, deixar o pobre coitado morrer de fome, e ninguém fala. O cara que bate panela não fala nada. Você vai aí no Google e bota assim, a Previdência, relatório da CPI conclui que a Previdência não é deficitária. E não é deficitária. A Previdência Social brasileira, ela tem 30%, que é a DRU, que é a desvinculação, né, da Receita da União, que é justamente para botar no poço sem fundo da dívida pública. Ou seja, o pessoal tira 30% da dívida, o pessoal tira 30% da Previdência para botar no saco sem fundo da dívida pública. É por isso que ela está com esse déficit grande. Aí aqui tem um relatório da CPI do próprio Senado. Está no site do Senado Federal, ou seja, não é, eu não peguei coisa, eu estou evitando pegar coisa agora de jornal, de revista, né? O pessoal não fica, mas é da BBC, mas é da Globo, mas é da Veja, mas é da Carta Capital. Eu estou indo direto na fonte. Eu já estou fazendo isso há uns 2, 3 anos e eu estou indo direto na fonte. Assim. E aqui tem a notícia do Senado Federal. Relatório da CPI da Previdência descarta a reforma e não aponta déficit no sistema. Velho, isso é uma CPI. O pessoal pegou os dados técnicos, ano a ano, foi fazendo o cruzamento. É uma CPI que tem PPT, PSDB, PDEM, né, PDS, PT, tem todos os partidos, como é uma comissão mista, né, como é a comissão de uma CPI. Então, não tem déficit, velho. O governo federal está falando bobagem porque o governo federal não gosta de ler. O governo federal não é adepto à leitura, né? Ele não sabe do que fala. É por isso que depois de 8 anos, né, ele está no mesmo lugar, sabe? Está falando bobagem, continua falando bobagem e continua sem ler nem os clássicos da liberais. Né? Ele não leu nem Adam Smith. Pô. Aí você quer discutir o cara que não leu Adam Smith, que se diz liberal e que não leu Adam Smith, aí fica difícil, pô. Só falar umas coisas aqui que o governo federal falou antes, né? E eu não vou. E aí, por causa das pessoas falaram, ele falou que Portugal cortou as pensões, né? Cortou os benefícios, cortou mesmo. 2012, 2013. A esquerda sobe lá, né? O parlamento fica de maioria de esquerda de 2012 para 2013. E até 2012, realmente, eles cortaram. Quem desfez tudo que a Troika fez foi a esquerda portuguesa. Eles começaram a repor os salários, aumentar o salário mínimo, aumentar os benefícios sociais. Né? Isso não é... Ninguém me disse não, governo federal. Eu vi que eu estava morando lá em Portugal no ano passado. Então, ninguém me disse não. Eu vi. Então, aí você disse que isso não aconteceu porque seu pai é pensionista. Deve ser mais uma mentira sua, né? Você já foi economista, já foi universitário, agora seu pai recebe pensão pelo Estado português. Deve ser outra mentira sua. E assim, o Estado português, por exemplo, falar como o Estado português é muito mais eficiente que as empresas privadas aqui de Salvador, onde eu moro. A CP, que que cuida dos trens, né, é estatal, 100% estatal. E, velho, é barato e é muito melhor que qualquer companhia de ferroviária do Brasil, privada ou não privada, ou urbana. Por exemplo, em Portugal, você anda de metrô, bonde e ônibus. Durante um mês, 30 dias, você paga 36 euros para andar de ônibus, bonde e metrô, quantas vezes você quiser no dia. É passe livre durante um mês. Né? Custa 36 reais. Se você morar em São negócio Paulo, que é na Europa inteira, não é, Giba? Todo dia o transporte, você vai pagar muito mais caro. Mesmo você fazendo a transferência do real para o euro. Do euro para o real. Você vai pagar muito mais. Né? Então, um trabalhador português, né, ele, com 36 euros, ele se locomove por toda a grande Lisboa, né, durante um mês, sem nenhum custo adicional. Isso São Paulo sabe muito mais. No Salvador, se você for contar, você paga mais, né, do que o português. Né? Então, e lá, todas essas empresas são estatais. A Carris é estatal, né?
O metro português é estatal e o ônibus também é da Carris, é a mesma coisa do bonde. Então, essa balela, se você diz que o Estado não funciona, essa coisa, você ainda está nessa. 10 anos se passaram e você continua falando a mesma bobagem de antes. Continua mentindo também. Então, então você está errado, né? Ou você mente ou você erra. Então, aí fica difícil discutir com a insanidade. Né? Você parece que parou lá em 2008, quando a gente estava discutindo a mesma coisa que você está falando aí. Você não evoluiu. Enfim. Então, quero agradecer mais uma vez a Viviane, o Lucas, o Gilberto. Vocês que me assistem, se quiser participar eventualmente. Infelizmente, os neoliberais eu não vou convidar para entrar, porque eu não respeito a ideologia deles. Mas eu não tenho paciência para eu não me estressar e voltar a xingar e virar uma desgraça aqui no meu canal. Eu não vou fazer isso. Mas eles estão convidados, sempre que tiver live aqui, pode comentar, fazer seus comentários aí e a gente responde o que no medida possível.